Olá, irmãos e irmãs, que alegria poder iniciar mais um programa, uma palavra para o seu dia, na sua presença. Hoje a igreja nos convida a celebrar Santo André Apóstolo. Que nós possamos também, assim como Santo André ouviu o chamado de Deus, largou tudo e começou a seguir Jesus Cristo, que hoje nós também possamos renovar e viver a nossa vocação, o nosso chamado, que é um chamado à evangelização. Somos evangelizadores por essência, por natureza. É Jesus que nos chama a evangelizar. É Jesus que nos chama a implantar o reino de Deus em nossa vida, em nossa família, na nossa sociedade. Vamos fazer o possível. E aí, pedindo a intercessão de Santo André, que ele interceda por cada um de nós. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado a você que curte e compartilha também os conteúdos que são produzidos com muito carinho para você e para a sua família. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 18 ao 22. O texto diz assim: Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam jogando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele os chamou. Deixando imediatamente o barco e o pai, eles os seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrando Santo André, nós temos como tema de nossa meditação esse chamado dos primeiros discípulos. Como é o chamado? E como é a resposta? Deus nos chama a uma vocação específica e também a, poderíamos dizer, vocações menores. Isso ao longo da nossa vida. A vocação específica qual é? Vocação matrimonial, vocação sacerdotal e religiosa, e a vocação leiga consagrada. Há muitas pessoas que nasceram e assim se dispõem a viver um relacionamento conjugal, a formar a família. E aí, nesse chamado e nesta resposta, vão vivendo a sua vida, constituindo família, procurando viver e fazer a vontade de Deus. Outros são chamados à vida sacerdotal e à vida religiosa, como padres, como irmãos e irmãs. E assim dedicam a sua vida para a construção do reino de Deus, vinculando a sua vida não a laços puramente familiares, mas dedicam a sua vida no serviço do próximo. E outras pessoas, elas não querem se casar, elas não querem ser um religioso, uma religiosa, um padre, mas preferem ficar sozinhos e se consagrarem ao Senhor. Nós nos enquadramos em um desses chamados. Precisamos definir o que nós queremos. Jesus, ele não impõe uma vocação, ele nos propõe. Por isso, o chamado e a resposta são livres. Você é livre para dizer: eu quero ser um religioso, uma religiosa, um padre, eu quero formar família, quero constituir matrimônio, ou eu não quero nada disso, eu quero ser um leigo consagrado. Em uma destas vocações nós nos enquadramos. E as outras vocações que são menores,
Por exemplo, o ser um professor, um advogado, um médico. Então, nós percebemos que as vocações menores estão ligadas ao nosso fazer, então às nossas profissões. E todas elas nós nos enquadramos. O que eu quero dizer com isso? Deus nos chama, nós damos uma resposta. Deus não impõe, Deus propõe. Nós temos a liberdade de escolha. Diante desta liberdade de escolha, nós precisamos assumir aquilo que de bom Deus tem para nos oferecer. Por exemplo, assim, Deus nos deu o amor. Nós precisamos ser transmissores desse amor. Deus nos deu um dom especial. Por exemplo, o dom da comunicação, ou o dom de fazer coisas, a habilidade com as mãos. Nós podemos transformar isso num dom que é transmitido. Você que tem uma habilidade, por exemplo, da pintura, pode pintar coisas maravilhosas, onde as pessoas olhando para as suas pinturas vão dizer, nossa, que maravilha, isso nos remete a uma relação com Deus. A habilidade de tantas coisas, os dons que você recebeu. E eu quero que você pegue esses dons que você recebeu, nesta particularidade da sua vida, e faça com que isso se torne um instrumento de aproximação de Deus e das coisas de Deus, e que isso também aproxime outras pessoas de Deus através dos dons que você recebeu. Se nós conseguirmos colocar isso em prática, eu tenho certeza que todos nós seremos mais felizes. Quando nós profissionalizamos tudo, quando nós esfriamos as nossas relações, tudo fica muito robótico, parece que sem sentimento nenhum. E aí vai esfriando as nossas relações com as pessoas, e aí nós vamos virtualizando tudo. E aí nós percebemos que começa um esvaziamento interior. Se você quer ser feliz, quer que o seu coração esteja sempre cheio de Deus, procure viver bem a sua vocação. Dificuldades todos teremos. O relacionamento marido e mulher, pais e filhos, sempre terá a sua dificuldade. Mas tente resolver da melhor forma possível. Assim na vida religiosa, assim na vida leiga. Em todas as vocações tem as suas provações, mas precisamos administrar bem tudo isso. Enche o seu coração de Deus e tudo aquilo que você for fazer, que seja como que um hino de louvor pelo dom que você recebeu. Obrigado por você estar aqui comigo rezando e meditando a palavra. Evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.